Anuário Espírita de 1974. O possível acontece. Tudo quanto ignoramos parece ser inverossímil, mas as inverossimilhanças de hoje tornam-se amanhã verdades elementares. Professor Charles Richer, 1850-1935. Famoso fisiologista francês, prêmio Nobel de Medicina. Estou vivo. Mensagem recebida pelo médico Franciscano Xavier em reunião pública na Comunhão Espírita Cristã, Uberaba, 25 de 8 de 1972. Mamãe, minha querida mamãe, abençoe seu filho. Papai, meu querido papai, ajude-me. Quero escrever e tento fazer isso. Quantos amigos me auxiliam a mover este lápis? Pergunta. Não sei. Para mim, ele é um instrumento ainda muito pesado, porque não tenho forças. Estou melhorando, mãezinha. Mas para ficar melhor, preciso de sua paz por dentro do coração. Não chore mais assim, com tanto desconsolo. Abraço com o papai e com nossa querida Lourdinha, a nossa querida Marilu e nossa querida Soninha em meu coração pedindo auxílio. Mamãe, seu filho ainda está cansado, ainda não cheguei à convalescência porque meu pensamento está preso. Meu pai chora com aquela força de fé poderosa que nós lhe conhecemos, sabe-me vivo. Entregue-me a Jesus, ao nosso amigo Eurípides e à nossa dedicada Maria da Cruz, que aqui está comigo neste mesmo instante. Mesmo como quem carrega um menino doente que ainda sou. Mãezinha, mas seu coração, como é justo, me chama sem parar. Quer uma prova de que eu existo, anseia por minha palavra? Pede para que eu lhe apareça. Busca-me à noite a noite, rezando com o carinho que é seu para mim, como para mais ninguém. Digo assim porque nós dois cultivamos o amor perfeito. Seu amor em mim e o meu em seu coração. Sei que a sua fé em Deus continua forte e viva, mas a morte, meu Deus, saberei explicar também o que seja isso? Pergunta. Acha, mamãe, que sou filho igualmente? Não está perguntando? Pergunta. Pergunto sim, embora sabendo que a reencarnação é uma lei de justiça e que não passaria pela ocorrência do dia 22 de julho para o dia 23 sem uma causa respeitável. Tantos amigos aqui me esclarecem. Mais tarde, se Jesus permitir, contarei por que para partir de uma estrada e não do lar. Por agora, seu filho está fraco, enfermo, necessitando de assistência e medicação. Meu remédio, querida mamãe, o maior de todos é o de sua paz. Lembre-se de nossa família, não queira que a saudade lhe traga a morte. Esperemos, não amoreça. Estou agradecido às flores abençoadas e às orações que me acalmam e fortalecem, mas peço para que não fite meu retrato, indagando por quê. Mãezinha, aquele carro tombado perto de Santo Antônio é o símbolo do meu corpo tombado também. Foi só o veículo que se destrambelhou. Estou vivo, ouço tudo que conversam em casa. Ajudem ao papai para que ele me ajude com mais segurança e não deixe nosso ambiente com tristeza e desânimo, aflição e descrença. Estou fatigado e não posso escrever muito. Meu pai costuma dizer que não podia explicar o motivo pela qual eu me decidi a estudar em 3 setores diversos, além das aulas de nossa música e da nossa música. Não sei, mãezinha. Penso que eu sabia inconscientemente que o tempo no mundo para mim seria curto demais. Tudo que me deram em exemplos de amor e dedicação, facilidade para eu estudar e criar meus ideais está comigo. É um tesouro que ninguém me despojará. Sou grato por tudo. Ignoro se alguém na terra encontrou pais tão carinhosos e bons quanto os meus. Agora rogo mais, o repouso. Se estiverem mais conformados, eu também ficarei. Auxilie-me. Quero voltar em espírito para trabalhar com os amigos e companheiros queridos. Estou pesado de angústia reflexo que me rodeia. Mamãe querida, é preciso estar leve, tratar-me, renovar o sentimento, servir ao bem. Nossa casa ainda me prende às recordações difíceis do dia último da presença do corpo. Ajude-me a esquecer, ainda não tenho noção de tempo de agora. Sei apenas que a noite de minha viagem, depois da participação, era 23 de julho. O resto não sei bem. Por enquanto, é como se um fio me ligasse ao seu coração, querida mamãe. Escuto suas palavras que não saem da boca, suas perguntas para Deus e para os santos, nossos benfeitores da vida espiritual.
Sinto suas mãos procurando as minhas e o olhar me buscando no quarto, como se eu estivesse de novo no leito para que o seu carinho me venha cobrir. Enquanto a sua ternura parecia que eu estivesse sonolento. Pois é, mãezinha, preciso ainda agasalhar-me na sua fé e em Deus. Tudo será melhor se confiar em Deus. Aqui estão comigo, além de nosso dedicado a Maria da Cruz, nosso amigo Dr. Carvalho Rosa e muitos amigos mais. Maria da Cruz fala-me que diversos parentes estão me auxiliando, mas, para ser sincero, só vejo realmente nossa casa e dentro dela os corações queridos. Rogo a nossa querida para não pensar em luto. Jesus nos restituirá a todos a bênção da alegria. Parece, mas é que a morte do corpo é uma noite da qual a gente vai saindo pouco a pouco. O dia de nossa certeza na imortalidade brilhará para sempre. Não pense que vamos ficar com a tristeza morando em nossa casa. Façam música. Liguem os nossos aparelhos para que a vida cante de novo. Aprendi em nosso lar que a vida é a melodia de Deus. Por que esquecer isso? Pergunta. Mãezinha, não guarde minhas pobres lembranças de moço que viajou para cá de repente. Distribua tudo. Se puder conservar alguma coisa de seu filho, guarde as músicas e as nossas fotografias também, mas sem chorar diante delas. Diz-me aqui que podemos chorar, mas chorar sem aflição, sem desespero, e sim de saudade e esperança, porque há uma saudade diferente das outras. A saudade se faz oração para que o reencontro seja mais feliz. Agora termino. Minha cabeça não consegue dar pensamento para que os amigos me auxiliem. Peço a Deus por mim, abençoe-me e recebo todo o seu coração de filho reconhecido. Agnelinho. Agnelinho em pintura do jovem artista francano Paulo César. Agnelinho, tratamento familiar que se estendeu a todos os da intimidade de Agnello Morato Júnior, desencarnado aos 23 anos. Nasceu em 4 de fevereiro de 1949, terminou sua existência na Terra em 23 de junho de 1972. Essa mensagem foi recebida 32 dias após o seu desencarne. Bezerra de Menezes, na noite de 14 de agosto de 1972, em recado à mãe do comunicante, também psicografado pelo Chico Xavier, informou que o espírito do jovem estava em fase de refazimento em um hospital do plano espiritual. Mariu, o tratamento que ele dava à sua novinha, Soninha, nome de um espírito familiar do moço. Eurípides Bassanufo, guia espiritual da família espírita de toda esta região. Maria da Cruz, valorosa companheira de sacramento já desencarnada. Santo Antônio de Alegria. O acidente se deu entre o quilômetro 10 e 11 da rodovia Altinópolis, São Sebastião do Paraíso, próximo ao trevo que dá acesso a Santo Antônio. Cursava a Faculdade de Direito de Franca, Faculdade de Filosofia de São José do Rio Pardo, Escola Normal Jesus Maria José de Franca. Lecionava inglês no Estado Estadual, no Ginásio Estadual de São João, aqui da Barra. Português no Colégio Agrícola de Miramontes, Distrito de Franca, e ainda português no Educandário Pestalozzi de Franca. Dr. Carvalho Rosa, ilustre e austero jurista francano, também já falecido. O Casal de Médiuns Curadores de Baltimore. 2 livros recentemente lançados em Nova York historiam numerosos e impressionantes casos verificados em 2 sensitivos. O casal Ural, um deles, The Gift of Healing, isto é, o dom de curar, foi escrito pelo próprio casal, Ambrose Ural e Olga Ural. Ele nascido na Inglaterra, ela nos Estados Unidos, onde hoje ambos vivem. O que há de curioso nesse casal é que, nascidos em países diversos, em épocas diversas, vieram a descobrir os seus dons muito antes de se encontrar e se casarem. Ambrose nasceu em Barifurnes, na costa do mar da Irlanda, onde a Vickers Ltda tinha seus estaleiros e fábricas, nas quais eram
produzidos navios de guerra, canhões e mais tarde aviões e outras máquinas bélicas. Recebeu uma educação religiosa, frequentou uma escola dominical e até hoje mantém intacta a sua fé. Ainda menino nele começou a se manifestar o dom profético. Sentia uma espécie de compulsão para verbalizar certas coisas que sabia que iam fatalmente acontecer, mas quando se tratava de pressentimentos trágicos que iam atingir sua própria família, um dia depois do café da manhã, por exemplo, para sua própria surpresa, disse: minha irmã Edith vai morrer. Sua irmã tinha adoecido de um desses resfriados comuns e nesse dia ainda deu aulas como se de costume aos seus alunos de piano, mas à noite sua condição se agravou de tal forma que às 4 horas da madrugada estava morta. O médico atestou congestão nefrítica aguda. Casos como esse se repetiram de forma impressionante. Um dia, porém, Ambrose descobriu que também tinha um dom de curar. Sua outra irmã, Bárbara, sofreu de uma espécie de paralisia. Ficara com o pescoço rígido e inclinado para um lado, sem poder mexê-lo. O tratamento médico não deu resultado. O diagnóstico oficial foi o de que se tratava de um caso incurável. Um dia, diante da irmã, Ambrose sentiu-se compelido por uma estranha força a dirigir-se a ela e a tocar levemente no pescoço enrijecido. Subitamente, desapareceu a paralisia. Bárbara pôde mover o pescoço para qualquer lado, sem dor e dificuldade, e disse aos gritos: veja, posso agora mexer a cabeça. 2 médicos célebres de Baltimore, ao lado de Olga, passaram anos estudando as curas efetuadas pelo casal Rodwell. A médica curadora Olga Orwell impõe as mãos a uma senhora enferma na igreja metodista no Monte Washington. Aprendiz na Vickers e mais tarde integrante de seu quadro de engenheiros, Ambrose continuou a revelar dons fantásticos, submetendo-se então a várias experiências destinadas a comprovar sua extrema sensitividade. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Vickers diminuiu muito suas atividades e Ambrose resolveu emigrar para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades. A igreja metodista de Monte Washington, em Baltimore, onde o casal Orwell atende doentes sem cobrar nada. A Clara Evidente de Baltimore chegou um dia a fazer Aldous Huxley chorar. Assim é que acabou por vir a conhecer Olga Nath Ript, nascida a 30 de novembro de 1906 e, portanto, 7 anos mais nova do que ele. Nascida em 1899, Olga, filha de imigrantes húngaros, se tornara a senhora Olga Worra. Era ela também, desde a primeira infância, uma sensitiva, ouvindo vozes e vendo pessoas que os outros não viam, nem viam. Não ouviam, nem viam. Um dos casos mais impressionantes ocorridos com Ambrose, pouco depois do casamento, foi a de uma menina de 14 anos que sofreu paralisia de um lado, o qual não se desenvolvera do mesmo modo que o outro. Ela era sujeita a crises epilépticas por ocasião de seu nascimento. Sua mãe sofreu de convulsões e os médicos diziam que o cérebro da criança se tornara deficiente. O caso era trágico, o tratamento foi demorado, 3 sessões por semana no primeiro ano, 2 por semana no segundo ano e 1 por semana no terceiro. Desde o início do tratamento, a paciente começou a melhorar, embora lentamente. Por fim, a parte atrofiada começou a se desenvolver e se tornar igual à outra. No terceiro ano, a mocinha já podia frequentar uma escola vocacional. Aprendeu datilografia, arranjou um emprego, casou-se e teve filhos normais. O mesmo médico que dissera ser o seu caso incurável afirmou: não sei como foi isso, mas o fato é que ela ficou boa. Creio que estes casos é que se dá o nome de milagres. O casal que vive confortavelmente, Ambrose, hoje está aposentado como engenheiro. Acaba de fundar uma clínica espiritual curativa na igreja metodista de Monte Washington, em Baltimore, para onde fluem cartas, às vezes com retratos, mandadas de várias partes dos Estados Unidos e até do exterior. Além de numerosas pessoas, o diretor dessa clínica é o reverendo Robert Kirkley,
Além disso, outro ministro metodista, Dr. Albert Day, tem controlado numerosas curas operadas pelo casal. Olga Rowan é principalmente clarividente e clareaudiente. Em certa ocasião, ela provocou o pranto do famoso escritor inglês Aldous Huxley. Ele se encontrou com um ator de contraponto e admirável Mundo Novo na White House em Ryan, no estado de Nova York, onde Huxley ia realizar uma conferência, um seminário sobre curas espirituais. Feitas as apresentações, começou uma conversa e, dado momento, disse Olga Rowan: há uma mulher ao seu lado e me disse que chamasse Maria. Diz que é a sua esposa e pede que eu lhe transmita essa informação. Diga a Aldous que eu ouvi e compreendi cada uma de suas palavras, embora eu permaneça em estado de coma e ele estivesse convencido de que eu perdera inteiramente a consciência. Ouvi cada uma de suas palavras da poesia que ele leu para mim naquela hora e sou muito grata por tudo que ele fez por mim. Os Warrens só curam doentes que ajudam a própria cura através da fé. Todos ficaram surpreendidos ao ver Aldous Huxley baixar a cabeça e chorar copiosamente. Ele confiou tudo quanto Olga transmitiram em sua mensagem e acrescentou: eu, na verdade, ficara imaginando se ela teria ou não ouvido o que eu estava lendo. Pensei que talvez fosse um esforço inútil, um tempo perdido. Você não pode imaginar como é reconfortante para mim saber que a Maria estava consciente de minha presença junto a ela. Fazia apenas 2 meses que a mulher de Huxley tinha morrido, mas nenhum dos presentes sabia de tal particularidade. Tanto Ambrose como sua esposa Olga estão certos de que são pessoas carismáticas. Carisma em grego significa dom. Quando alguém é curador carismático ou exerce uma terapia espiritual, é depositário de um poder raro que deve ser exercido em benefício dos outros. Por isso, os Warrens não aceitam dinheiro nem presentes valiosos das pessoas a que atendem. Os doentes curados são aqueles que ajudam a cura através de sua crença. Pessoas céticas podem também ser curadas quando não recusam a hipnose. Mas nada é possível fazer para ajudar os que assumam a atitude inteiramente negativa, dizendo: não adianta, eu sei que você não pode fazer por mim. O interesse da ciência norte-americana. Além do livro The Gift of Willing, foi publicado também o volume Explore Your Psychic World, Explore o seu mundo psíquico, que os dois escreveram com a ajuda do escritor jornalista Will Usler. Esse volume de 144 páginas inclui minuciosas investigações parapsicológicas realizadas tanto nos Estados Unidos como no exterior sobre a força do psiquismo, quer com finalidade curativa, quer em outros domínios. O volume é prefaciado pelo médico americano Robert Laidlaw, presidente da Comissão do Estudo das Curas Psíquicas, o que revela o interesse da ciência norte-americana pelo campo da parapsicologia. Uma coisa distingue o casal Rowan dos brasileiros que têm operado curas surpreendentes. Eles nunca praticaram o ato cirúrgico, como o Zé Arigó e o Nero de Nova Iguaçu, limitando a imposição das mãos. Com a publicação desses 2 livros, Baltimore está se transformando numa espécie de Lourdes dos Estados Unidos, aonde vão ter doentes desesperançados de cura através de processos da medicina tradicional. Revista Manchete, 20 de 1 de 1973. É fácil falar com os mortos na Inglaterra. Anuário Espírita de 1974. A prática do espiritualismo e o estudo dos fenômenos parapsicológicos estão ganhando importância nos dias atuais e vem despertando o interesse das pessoas em várias partes do mundo. No Brasil, por exemplo, essas manifestações existem nas mais variadas formas e aparecem quase sempre ligadas a crenças religiosas. Entretanto, na Inglaterra, o espiritualismo aparece como um fenômeno isolado e é explicado por Lewis Flint, famoso médium inglês. Ele é um dos 40 médicos que atende consultas na Associação Espiritualista da Grã-Bretanha, de pessoas que desejam falar com parentes ou amigos mortos. Para Flint, isto é simplesmente uma comunicação com o outro lado. No ano passado, a associação atendeu 150 mil consulentes de todas as partes do mundo, especialmente do Canadá e dos Estados Unidos. Todos eles interessados em comunicar-se com o outro lado. Para eles, só na Inglaterra é que estas coisas são possíveis. Leslie Flint, o famoso médico britânico, foi amordaçado e amarrado a uma cadeira e mesmo assim incorporou o espírito de seu guia falando claro e audivamente.
Por causa desta crença, o jornal inglês Sunday Express encarregou Robert Champman, o seu repórter especializado em assuntos científicos, de procurar Flint e, por um ano, participar das reuniões mediúnicas da associação. O resultado deste trabalho foi que Champman, através de Flint, sobre quem publicou uma longa reportagem, aparentemente, falou com sua mãe já morta, a conversa com a mãe. Antes de relatar sua experiência, Champman conta que alguns anos antes, acordou assustado certa noite com a imagem de sua mãe de pé ao lado de sua cama, que em seguida desapareceu. Na noite da conversa com sua mãe, Champman reuniu-se com Flint e outros médicos da associação, munido de um gravador. Flint logo incorporou o espírito de seu guia, Mickey, que, segundo o repórter, era um menino bem-humorado e de sotaque cockney. Falando por intermédio de Flint, Mickey explicou inicialmente a Champman que havia várias pessoas esperando do outro lado, mas que faria o possível para comunicar-se com sua mãe. Em seguida, a voz do adolescente Mickey disse ao repórter que sua mãe morrera vítima de câncer e repetiu o apelido com que ele costumava chamar o filho, que poucos conheciam. E embora desconfiado, Champman viu-se confrontado com uma voz que não lhe pareceu muito ser de sua mãe, mas a série de informações e detalhes que recebeu fizeram diminuir as suas dúvidas e aumentar muito sua confusão. Ele conta que a voz de sua mãe revelou planos que Champman pretendia realizar e não havia confiado a ninguém. Detalhes sobre sua vida anterior com a família dos mais estranhos, mas sempre corretos, e até o tempo, um dia horrível como choveu, que fez no dia de seu funeral. A conclusão. A fim de sua reportagem, que descreve ainda uma experiência de incorporação de Flint, amordaçado e amarrado a uma cadeira, Champman revela-se inclinado a aceitar o fenômeno e considera muito mais fácil atender porque tantas pessoas acreditam na imortalidade da alma. Quando você se senta durante algum tempo ao lado de homens sinceros e mulheres inteligentes para estabelecer contato amistoso com o outro lado, torna-se quase impossível evitar o sentimento de que você pode estar na presença de alguém que não pertence a este mundo, concluiu Champman. Folha de São Paulo, 9/11/1972. Anuário Espírita, 1974. O fantasma militar. Um dos últimos lugares onde alguém esperaria encontrar um fantasma seria nesse mais terno dos institutos educacionais, a Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos. Entretanto, diversos cadetes juraram que recentemente tiveram visões de um soldado fardado à moda dos regimentos da era de Jackson, inclusive com barretina e mosquetão. A ideia de exibicionismos espectrais no santificado solo militar levou os administradores de West Point a coçar suas raspadas cabeças em pura perplexidade. Tudo começou no dia 21 de outubro, no quarto 4714 dos alojamentos da 47ª Divisão. Um dos cadetes que ocupavam o quarto acordou à noite e viu emergir da parede uma aparição em tamanho normal de um oficial do século XV. A visão sumiu antes que ele conseguisse acordar seu colega. Na noite seguinte, ambos viram o fantasma. A história chegou, eventualmente, aos ouvidos do capitão cadete Kate Bakken, acompanhado de outro dirigente de classe. Ele tomou posse do quarto alguns dias depois. O fantasma imediatamente apareceu ao colega de barque, mas sumiu de novo na parede. Bakken, que continua a não acreditar, admitiu que o ponto onde o visitante teria se evaporado estava gelado, embora normalmente fosse quente. Mais tarde, os homens que viram o fantasma identificaram através de um desenho existente na escola. De qualquer modo, esta não é a primeira presença astral a excitar West Point. A mansão do superintendente, segundo se diz, é assombrada pelo fantasma de uma cozinheira irlandesa chamada Molly. Na década de 20, além disso, um padre foi chamado a uma casa na Vila dos Professores para exorcizar um espírito que fizera duas jovens empregadas sair correndo e gritando, nuas pela noite adentro. Numa manobra tática contra a nova presença extraterrena, Bakken fechou o quarto 4714 até a Páscoa. Enquanto isso, um dirigente de classe insistiu que o fantasma se foi. Como é que ele pode saber? Pergunta. Eu sou um feiticeiro, explicou solenemente o cadete.
Os cadetes de West Point viram este aspecto no quarto 4714. Aspecto do fantasma, do espírito. O homem pode deixar seu corpo. Você pode abandonar o seu corpo e se deslocar no espaço. Uma série de experiências científicas está sendo feita nesse sentido. O indivíduo abandona um corpo cansado e sai a passear. O mito de qualquer coisa que pode abandonar o corpo e se deslocar no espaço, no tempo, em absoluta liberdade, já era conhecido em todas as religiões. Os cristãos atribuem a proeza ao deslocamento a personagens veneráveis, inclusive certos místicos recentes como Dom Bosco ou Padre Pio. Mas a ciência só muito recentemente aqui se interessou pelo assunto com seriedade. O chamam viagem pelo seu duplo. Acredita-se cada vez mais na realidade do deslocamento, que teve um papel predominante no pensamento antigo da Sibéria e da Ásia setentrional. Vários povos desenvolveram culturas fundadas no xamã, indivíduo excepcional, ao mesmo tempo feiticeiro, padre e médico, capaz de entrar em transe nesse estado, viajar pelo pensamento, pela sua alma ou pelo seu duplo, para regiões afastadas da Terra, para o país dos mortos ou o país dos deuses. O xamã é procurado por todos, em todas as ocasiões importantes. Procuram-no quando estão doentes, quando perderam um animal doméstico, antes da caça, enfim, em todos os casos em que deve ser tomada uma decisão, cuja resolução depende de um conhecimento inacessível pelas vias normais. O xamã, seja ele africano, polinésio ou sibério, procede sempre da mesma maneira. Ele entra nesse estranho estado fisiologicamente chamado transe, uma espécie de sono exteriormente semelhante ao sono hipnótico. Ao despertar, ele acredita ter deixado seu corpo e ter se reintegrado em seguida. O transe pode ser espontâneo. É precedido geralmente por um breve reconhecimento na semi-obscuridade, por uma doença mais ou menos frenética ou uma música lancinante. Pode ser provocado também por meios mais radicais, a ingestão de determinadas substâncias. Os mongóis e os antigos egípcios utilizavam cogumelo venenoso, o Amanita muscaria, a fim de provocar alucinação profética. Também o peyote, veneno tirado de uma espécie de cacto, servia ainda e serve para o mesmo fim entre índios do México. Nesse aspecto, o assunto interessa aos bioquímicos, aos farmacotécnicos, aos psiquiatras e aos sociólogos. Certos homens, como o sistema nervoso em estado precário, têm experimentado por vezes os estados de consciência particulares marcados pelas alucinações. Essas alucinações têm um caráter sagrado nas sociedades primitivas e nos grupos que, na sociedade desenvolvida, ainda participam da mentalidade primitiva. Há mais alguma coisa por trás das alucinações xamânicas? Pergunta. E como diz Jung, pelo subterfúgio do rumor, que o problema acaba por se impor à curiosidade dos pesquisadores. De tanto ouvir falar nas histórias estranhas que se passam nas alucinações provocadas ou espontâneas, eles têm procurado saber o que realmente existe. A primeira fonte do rumor nos países ocidentais é um tipo de experiência, verdadeira ou simulada, da qual todos ouvimos num momento ou no outro algum eco. E um filho morto visto à distância por sua mãe é uma esposa ou uma esposa pelo seu marido. Anuário Espírita de 1974. As fichas do laboratório de Duke. Sabemos que Anatoly Lebras passou parte de sua vida recolhendo narrativas desse tipo. Num país onde a tradição marinha multiplica a frequência dos dramas de ausência, nenhuma circunstância nos parece mais favorável à eclosão do rumor. Mas que valor objetivo podemos atribuir à narrativa de Passos e às de Lebras? Pergunta. Ciência alguma se fundamenta apenas sobre o testemunho humano. O testemunho é da área da apreciação jurídica. Mas o que o jurado estabelece não é a verdade científica. Um testemunho múltiplo não importa mais que o fato singular. Ele não é mais científico do que por ser geral. Mas se o testemunho apenas não pode satisfazer as experiências da pesquisa estrita,
Pelo menos pode e deve despertar o interesse. Assim, numerosos pesquisadores como Mears, Charles Richet e recentemente a doutora Louise Rini, da Universidade de Duke, têm se esforçado nesse sentido, pesquisando de maneira sistemática. Doutora Louisa Rini, esposa do célebre professor Rini, autora do livro Canais Ocultos do Espírito. É certo que não nos afastaremos do domínio do testemunho e, portanto, do rumor. O número de casos recolhidos, alguns milhares, e o espírito empregado em seu estudo coloca-se num nível bem acima do folclore da lenda. Possuímos o extrato de ficha do laboratório de Duke, que a doutora Rini classificou entre as experiências alucinatórias o fato que vamos relatar. O caso é um pouco complicado. Numa tarde de 1947, uma jovem americana, Patty, encontrava-se na Inglaterra. Estava com uma senhora, cujo filho, Allen, ela conhecera intimamente durante a ocupação da Alemanha. Patty estava inquieta nesta tarde. Disse várias vezes que alguma coisa atormentava Allen. Entre as imagens que obcecavam a sua mente, havia uma estrada em uma certa região da Alemanha que eles haviam percorrido várias vezes juntos. Essa inquietação da jovem foi numa quarta-feira. Dois dias depois chegou uma carta de Allen perguntando se estivera na Alemanha na quarta-feira precedente. Numa segunda carta ela diz o seguinte: quarta-feira passada a tal hora íamos de carro para conduzindo um prisioneiro. Além do motorista alemão havia mais 2 soldados. Um deles era Gary, outro amigo de Patty. A estrada era a mesma que Patty pensara. Que percorrimos era margeada por um bosque cortado por inúmeras veredas, das quais víamos apenas o acesso. Quando o motorista ultrapassava um pesado caminhão de reboque, um jovem saiu repentinamente de uma das veredas, colocou-se na frente, agitando os braços como para nos parar. O motorista freou secamente, praguejando contra essas mulheres avoadas. Foi então que, num relance, Gary e eu reconhecemos você, Patty. A aparição sumiu tão repentinamente quanto havia surgido. Neste momento, o pesado reboque se desprendeu do caminhão e foi se espatifar na beira da estrada, diante da vereda de onde a jovem saíra. Se não tivéssemos sido detidos pela aparição, teríamos sido esmagados. A curiosidade aqui vai mais longe. A doutora Rini conta que o companheiro de Allen, Gary, foi interrogado separadamente mais tarde e confirmou plenamente a narrativa do amigo. O mais impressionante é que 5 homens interrogados descreveram exatamente a roupa que Patty vestia naquela tarde, no momento do acidente. Quando ela se encontrava com a mãe de Allen a centenas de quilômetros de distância. O relatório nada deixa a desejar, os testemunhos são concordantes. Se isso se apresenta num processo como uma cabeça em jogo, nenhum júri hesitaria em se pronunciar, mas se trata de outra coisa. Os fatos são do tipo que classificamos de inacreditáveis, qualquer que sejam as testemunhas. Vamos deixar de lado por um momento a questão de sua autenticidade e nos ater ao rumor, ou seja, à existência do relato das pessoas que fizeram. Suficientemente multiplicado por relatos dessa espécie, o rumor provoca uma certa crença na possibilidade que algumas pessoas têm de, por vezes, abandonar seus corpos e se mostrar em lugares onde não estão. Essa pode ser a origem de grande parte do folclore recolhido por Lee Bryce e de todos os outros folclores do mundo. Daí ao xamã não há mais que um passo. É o suficiente para que a crença no xamã comece a parecer justificada e que o fenômeno possa ser obtido à vontade, não apenas por uma ocorrência raríssima e fortuita. Reportagem da revista Planeta, maio de 1973. O fenômeno de desdobramento é perfeitamente elucidado na literatura espírita, destacando-se, entre outras, as obras Mecanismos da Mediunidade, Espírito André Luiz, Médio Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, capítulo 21. Desdobramento e Fenômeno de Bilocação, Ernesto Bolzano. As Incursões dos Mortos no Universo dos Vivos, Anuário Espírita, de 1974.
Desde o início do século, os mortos, serviços de intermediários dotados de faculdades supranormais, os médios, insistem em garantir sua sobrevivência em um mundo invisível e profano, no qual as pessoas podem acreditar ou não, mas que exerce ainda uma atração irresistível. Eis um caso estudado por André Dumas na sua obra mais importante, A Ciência da Alma, publicada em 1947. O Sr. Curran e sua amiga, a Sra. Wilkins, são adeptas fervorosas do espiritismo. Elas utilizam uma espécie de mostrador alfabético com uma agulha no centro. Essas intermediárias do outro mundo vivem em Illions, nos Estados Unidos, e recebem mensagens frequentes de mortos conhecidos. A 8 de julho de 1903 houve uma declaração surpreendente. Muitas lutas se passarão desde que morri. Agora estou voltando. Meu nome é Patsy Urt. Esta personagem declarou haver nascido na Inglaterra em 1649 e descreveu os lugares em que vivera, indicando muitas particularidades, o que permitiu a um espírita convicto, o editor Washington, e a Inglaterra para identificar a vila citada. Nas duas manifestações, Patsy Urt ditou à senhorita Curran uma série de romances históricos, uma peça de teatro, um número incalculável de poemas líricos e um poema idílico de 60.000 palavras intitulado Telka, um dialeto anglo-saxão do século XVII. Os céticos, que, como o eminente sábio Lavoisier, se recusam a acreditar que os meteoroides caem do céu, declaram que os ditados de Patsy Urt não passam de uma farsa, mas não conseguem explicar como a coisa aconteceu na presença dos investigadores. Telka é escrito em inglês arcaico e 90% das palavras são de origem anglo-saxônica. Não há no poema uma palavra assimilada pela língua inglesa depois do século XVII. Observa o Dr. Prince, e dele também esta declaração. Esta obra-prima de 270 páginas foi ditada em 35 horas. O ditado era às vezes tão rápido que a secretária não podia acompanhá-lo. Patsy Urt repetia a última palavra e passava a ditar mais devagar. Durante o ditado, o médium ficava completamente desligada. A médium ficava completamente desligada, concentrada somente em recitar um texto em algumas pessoas, que algumas pessoas acreditavam ter sido decorado depois de muitas repetições. Anuário Espírita de 1974.